Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Hoje nós vamos refletir sobre um assunto muito importante na vida cristã, mas que infelizmente tem sido pouco compreendido por muitas pessoas que se professam cristãs, gerando muita angústia, muita dor e muita dificuldade. Que Deus, na sua graça, nos oriente a este respeito. Eu gostaria de falar sobre a questão da presença e a habitação do Espírito Santo na vida do cristão e o seu guiar. Dois pontos que, infelizmente, muitas pessoas não têm a compreensão bíblica e sofrem em virtude disso. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos fala, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9. Ele nos diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, a afirmação aqui é muito clara. Quando Paulo escreve aos cristãos em Roma, aos cristãos romanos, a todos eles, sem exceção, ele está afirmando categoricamente que todos eles têm o Espírito Santo. Ele começa a dizer, olha, vocês não estão mais na carne. Se vocês são cristãos, vocês não são frutos da carne, dominados pela carne, vocês não estão mortos na carne, vocês têm a vida do Espírito Santo, vocês estão no Espírito. É o Espírito quem regenerou vocês, quem habita vocês, como nós já vimos. E de tal maneira que ele diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, se alguém é de Deus, se alguém se percebe como cristão, se alguém creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, essa pessoa é de Cristo e, consequentemente, tem o Espírito Santo na sua vida. É isso que está sendo dito. É impossível a pessoa ser cristão sem ser habitado pelo Espírito. O problema é que há muitas confusões na cabeça de muita gente que acha que a habitação do Espírito vai se manifestar de uma forma que não é comum a todos. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito apresenta as evidências do próprio Espírito. E o que Paulo está dizendo é, nós estamos renovados no Espírito Santo, não estamos mais na carne, o Espírito Santo habita em nós e nós somos dele. Portanto, esta é uma conclusão. Mais adiante, no versículo de número 14, ele afirma o seguinte, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é que nós percebemos aqui? Aquelas pessoas que nasceram de novo e que, portanto, se tornaram cristãs, elas passam agora a ter uma marca na sua vida que é ser guiados pelo Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo guia? Aí é o outro ponto que a gente já vai ver um pouquinho. Mas a característica é evidentemente básica para percebermos a habitação do Espírito e sermos do Espírito, é ouvirmos a instrução do Senhor que nos é dada pelo Espírito. Sobre isso, o João, o apóstolo, vai escrever no seu evangelho, no capítulo 16, o seguinte, versículos 13 e 14. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É desta maneira que o Espírito Santo guia os cristãos. Ele não guia de uma forma transeúnica, sobrenatural, esotérica, a pessoa ouvindo uma vozinha do Espírito dentro do seu coração, dizer, eu tenho o Espírito Santo aqui, eu estou ouvindo ele dizer alguma coisa. Não, não é essa forma. O Senhor Jesus descreve claramente, quando vier o Espírito da verdade prometido, este capítulo todo está falando sobre a promessa do Espírito que Jesus estava fazendo, e ele diz, ele vos guiará em toda a verdade. A verdade que Jesus mesmo já disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No capítulo seguinte, em João 17, 17, o Espírito Santo guia o povo em toda a verdade bíblica. É assim que somos guiados, é assim que nós percebemos que somos cristãos. Se há em nosso coração o desejo de seguir a Cristo, conforme as palavras de Deus, a palavra de Cristo, conforme a verdade bíblica, esta pessoa tem o Espírito Santo e é assim que o Espírito Santo a guia. E o Senhor Jesus disse mais, porque ele não falará de si mesmo. É muito diferente destes ensinamentos que dizem, o Espírito Santo está revelando isso, está revelando aquilo outro. Não. O Espírito Santo veio conduzir as pessoas pela palavra de Deus, de Cristo. Ele não vai falar em primeira pessoa, dando revelações novas, originais para as pessoas. A Bíblia diz claramente que ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O que é que está sendo dito? O Espírito Santo
guiará a igreja em tudo aquilo que foi dito pelos profetas, que foi dito pelos apóstolos, que foi dito pelo Senhor Jesus Cristo. De que maneira ele faz isso? Ele faz isso pela iluminação bíblica, pelo texto da palavra de Deus. Ele não é um ser alienígena que comunica ondas sobrenaturais na mente e no coração dos crentes. Ele é o ser que ilumina o texto que ele mesmo inspirou para que sejamos guiados na vontade de Deus. E para completar, para deixar isso mais claro, o Senhor Jesus diz no versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Portanto, é muito claro que na Escritura Sagrada, quando o Espírito Santo está agindo, falando, atuando e se revelando, ele não atrai atenção para si mesmo. Ele atrairá toda a atenção para Jesus Cristo. Quando o Espírito de Deus estiver agindo e atuando, se falará menos do Espírito Santo e se falará mais do Senhor Jesus. Por quê? O Senhor Jesus é mais importante que o Espírito Santo? De maneira nenhuma. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em poder, majestade, glória e importância, mas diz respeito à função. O Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E a única forma de nos achegarmos a Deus é por Cristo. Por isso que o ministério do Espírito é um ministério que glorifica Cristo, como Jesus falou, ele me glorificará e falará de mim, falará a meu respeito. E alguém já disse de uma forma muito apropriada que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote, aquele instrumento, aquela grande lanterna do teatro que aponta para o ator que está no palco. Quem a manobra o holofote não pode nem mesmo, não deveria nem mesmo ser visto ou percebido. O Espírito Santo atua assim. Onde você vê Cristo sendo conhecido, louvado, adorado, crescendo no conhecimento dele, da sua palavra, ali haverá uma ação poderosa do Espírito Santo. Onde não, onde está falando muito sobre o Espírito Santo, desconfie, é propaganda. O Espírito é um agente discreto que aponta para o Redentor, o mediador, Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus bendito, pedimos a tua graça, dá-nos a graça do teu Espírito, para encher a nossa mente e o nosso coração de quem tu és, e assim te conhecermos mais e mais através da obra do teu Filho Jesus Cristo. Oramos em nome do teu Filho. Amém.